Último módulo. Bom, nesse módulo a gente vai entrar no aspecto da auditoria mesmo, efetivamente. Então você já sabe o que auditar da norma. Agora a gente vai falar como auditar efetivamente enquanto critérios da 19011, né? Aí é o processo de auditoria, Exatamente. Como iniciar, como fazer. Então, a 19011 também requer um aprofundamento melhor para vocês. A gente está passando aqui vários detalhes dela, que os detalhes mais importantes para realizar uma auditoria interna, mas cabe também ser mais uma norma de referência junto com a 9000 e a 9001. Exatamente. Como a gente já citou lá no módulo 2, que a gente já falou que tem que ter um programa de auditoria, que então é como se fosse um calendário do que vai ser auditado, quando que vai ser auditado. Depois que você tem esse programa de auditoria já elaborado, tudo começa então com um plano de auditoria. Plano de auditoria onde vai ter todas as informações pertinentes para o auditado, o auditado entender a execução da auditoria. Exatamente. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha no slide. O que ele fala que um plano de auditoria deve ter? Convém que o plano de auditoria inclua o seguinte, isso é 19011, tá, pessoal? Não é a gente que inventou, tá lá a norma. Os objetivos da auditoria, o critério da auditoria, a gente falou 9001, 2015, o escopo da auditoria, quais unidades você vai auditar, quais são as atividades auditadas. As unidades, né? Incluindo unidades organizacionais, funcionais, processos a serem auditados, as datas e lugares onde atividades de auditoria serão realizadas, o tempo esperado e duração de atividades, as funções e responsabilidades dos membros da equipe de auditoria e das pessoas acompanhantes, alocação de recursos apropriados. Então aí no plano de auditoria você tem várias informações, isso é importante, a gente pode colocar idiomas que a auditoria vai ser realizada. A QMS, por exemplo, ela faz bastante auditoria na América Latina com auditores brasileiros. Uns falam espanhol, outros não. Então você coloca que a auditoria vai ser feita em português, então precisa de um tradutor, por exemplo. Isso até influencia na carga de auditoria, pode ser aumentada a carga de auditoria. Se o auditor precisa providenciar algum EPI específico, né, alguma integração específica, de repente você não coloca, você não planeja essa integração e demora 3 horas, um período inteiro você já quase perdeu um período da sua auditoria por conta da integração. Exatamente, às vezes acontece você chega na empresa, não foi avisado, por isso que é bom questionar como que funciona a empresa, chega na empresa, agora a gente tem uma integração de meio período. Meu Deus do céu, acabou seu tempo de auditoria, você vai ter que refazer todo o plano de auditoria que você tinha planejado. Então é uma integração que às vezes é necessária, refinaria, indústrias químicas, pode acontecer esse processo. Então no plano de auditoria você vai fazer aí um cronograma da sua auditoria, resumo, né? Um resumo, quais são as informações necessárias, as áreas auditadas, o horário em cada área, estipulem o horário de almoço, o horário de fechamento, o horário de reunião de abertura. Se tiver deslocamento de um site para o outro. Tem que pensar nisso também, porque senão vai influenciar, impactar realmente no plano de auditoria. Então isso é um processo complexo. Claro que na auditoria interna talvez é um pouco mais simplificado, porque você normalmente você tem um prévio conhecimento da empresa que você vai auditar. Principalmente se for a sua empresa. Se você for um auditor interno contratado para auditar internamente uma outra empresa, aí sim você busca informações, porque tudo aquilo tem que estar no plano. E é requisito da norma. Lá quando você auditar lá na norma ISO 9001/2015 também, você vai questionar, auditando o requisito de auditoria interna, como foi estabelecido o plano e depois verificando o resultado da auditoria. E é importante que esse plano ele seja divulgado para todos na empresa. É importante que todos tenham ciência desse planejamento. Porque quando a gente fala de uma auditoria, de uma forma ou de outra, a empresa inteira está envolvida nessa atividade. Exato. Então é importante, por exemplo, se você sabe que você tem um assunto urgente para tratar com determinada situação. Se você tem acesso ao plano e você sabe que aquela pessoa naquele horário vai estar ocupada fazendo a auditoria, você não consegue antecipar, então é importante que todo mundo tenha acesso ao plano para saber o que estará acontecendo na empresa ao longo daqueles 2, 3, 4 dias, para que você realmente consiga planejar, inclusive, suas atividades, mesmo se você não for uma pessoa auditada. Não tem jeito, você tem que ter essas informações. Exatamente. Né? As pessoas têm que ter essas informações. Às vezes, o maior nível de detalhamento do plano de auditoria facilita muito uma auditoria. Então,
Eu já vi auditorias internas, por exemplo, acompanhando auditorias internas, quando eu era gerente da qualidade, enfim, chegar numa área e o cara falou, não estou sabendo, você tá, não, agora eu não posso ser auditado, quer dizer, você já perdeu o deslocamento até aquela área, então deixa para depois, mas já estava programando na outra, então tome cuidado em relação a isso. O plano de auditoria é fundamental, é o início do processo de auditoria, então iniciando bem você vai terminar bem. Com certeza. Então todos estão cientes da auditoria, da data, do horário, dessas informações todas. Daí começa a auditoria efetivamente, né? Chegou o dia, o big day ali. E o que acontece primeiro? Tudo começa com uma reunião de abertura. Isso, na auditoria interna, isso você pode dispensar ou não, mas é interessante você fazer uma abertura para até deixar o processo um pouco mais formal. Exatamente. Numa reunião de abertura, sentir realmente as pessoas em relação a isso. Colocar essas informações e o que você vai apresentar nessa reunião de abertura. Você vai confirmar o plano que você enviou, onde vai ser auditado, as pessoas que serão auditadas. Você vai fornecer um resumo sobre as atividades da auditoria, como a auditoria vai ser feita, baseado em evidências objetivas, estabelecendo os critérios de não conformidade, oportunidades de melhoria. Você vai confirmar os canais de comunicação da empresa, quem que vai te acompanhar durante o processo, quem você pode relatar as possíveis não conformidades, quem você pode tirar uma dúvida em relação a acesso às áreas. Então a reunião de abertura justamente serve para isso. E ao final de uma reunião de abertura, quando você discute todas as informações, obviamente você fornece a oportunidade das pessoas que estão participando daquela reunião de abertura a trazer informações, questionar, apresentar. Então a gente vende tudo. Sim. Quando a gente faz auditoria de certificação, né? Vê café da manhã muito bem feito, outros nem tanto. A gente vê também apresentações institucionais da empresa. Então tem diversas coisas aí que a gente verifica aí numa reunião de abertura. É um processo interessante, principalmente no momento da certificação, que todo mundo está um pouco tenso, a gente busca quebrar um pouco o gelo para a auditoria fluir. Mas então você, como auditor interno, pensa, não traga maior pressão a um processo que já está sendo pressionado, né? E eu acho que aqui é o grande momento que o auditor tem para desmistificar essa questão da não conformidade em auditoria, com a questão da conscientização da atividade, que não é uma atividade que vai prejudicar ninguém, que não é para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Então aqui também eu vejo esse trabalho um pouco mais psicólogo do auditor, de tranquilizar as pessoas e de realmente mostrar o real sentido dessa atividade, né? É o que a gente falou, né? Então ele ser um agente que pode trazer as pessoas para próximo dele e trazer os benefícios para a sua auditoria. Então, o trato com os auditados, a forma de apresentação. Então, a reunião de abertura é o início. Todo mundo já tem, até as empresas que têm a sua equipe de auditoria interna, já tem uma certa preocupação nesse momento. Então, você colocando a situação dentro do processo, então isso é importante para quebrar o gelo e trazer uma auditoria um pouco mais leve de um processo que já é pesado. Sim. Auditar, requisitos, informação, uma pessoa avaliando o seu trabalho, isso é do ser humano, ninguém Sim. gosta, né? Alguém próximo lá olhando. Então, o quanto esse processo for mais leve, melhor para a auditoria. Exatamente. E começou a auditoria, terminou a reunião de abertura ali, começa realmente a auditoria dos requisitos normativos ali. E aqui tem uma parte muito importante que é como que o auditor se comunica, como que ele trabalha, como que ele atua dentro desses processos de auditoria, não é verdade? A 19.011 ela tem requisito específico para isso. A forma do auditor interno ou do auditor se comunicar durante a auditoria. Então vamos dar uma olhadinha no slide. Ele fala que faz parte de uma comunicação eficaz da auditoria fazer arranjos para comunicação dentro da equipe. Quando tem mais um de auditor, você programa 15, 20 minutos, meia hora para fazer arranjos, que a equipe se comunique periodicamente, que evidências que interfirem em risco imediato e significativo, ou seja, segurança, meio ambiente, qualidade, seja relatada sem demora, relatar ao auditado e ao cliente da auditoria casos de evidência de cara objetivos da auditoria não serão atendidos, analisar criticamente as necessidades de mudança no escopo da auditoria. Então, tudo isso faz parte da comunicação durante a auditoria. Então, recentemente eu estava auditando uma empresa, fez a reunião de abertura, né, aquela formalidade, a gente tentou quebrar o gelo um pouco e iniciou a comunicação da auditoria, iniciou a auditoria, confirmação de dados da empresa,
Uma confirmação de dado era que foi passado para a gente um número de funcionários de cerca de 50 funcionários e no ato da auditoria eram 250 funcionários. Então, completamente. Mudou o escopo da auditoria. Então a comunicação já foi relatada que a auditoria teria que ser interrompida para entrar em contato com o escritório, no nosso caso, né, organismo de certificação, entrar em contato com o escritório, passar esse processo para a comercial, reavaliar a quantidade de dias de auditoria para verificar se o auditor vai ter disponibilidade ou não. No fim deu tudo certo, a gente utilizou uma flexibilidade lá de fazer uma parte numa semana, uma parte na outra e concluir os processos da auditoria. Foi uma falha não intencional da empresa que, enfim, impactou nisso. Mas para vocês verem como existem percalços durante a auditoria. Na sua auditoria interna vai ter a mesma coisa. O gestor de RH tem um problema com o filho, sai e não vai poder ser auditado. Posso auditar amanhã? Enfim, você vai ter que ter essa comunicação, essa fluidez de documentação, de comunicação muito fácil com a empresa. Né? Um caso que não foi de ISO 9001, foi de uma outra norma que a gente trabalha aqui na Tempo, que me lembrou agora. Foi fazer a auditoria, o cliente não sabia que a norma tinha mudado. Que beleza! Então, uma outra norma que sofreu revisão também e a empresa não sabia. Manteve, então, quando você vai, né, quando você faz a auditoria, você vê que os processos ali estavam mantidos, mas não tinha sido feito a revisão para essa nova norma. Então, e aí, como que faz? Mudou a referência. Exatamente. Mudou o critério de auditoria, né? Mudou totalmente o critério. Acontece, pessoal, cada caso. Então, é importante a gente também ter essa flexibilidade como auditor, né? Evitar o nervosismo, evitar trazer mais pressão para a auditoria. É um processo que não levar as coisas para o lado pessoal, colocar realmente a informação. Você como auditor interno, você tem que trazer o auditado para o seu lado, tentar resolver o problema dele de alguma forma, né? Essa é a ideia. E durante a auditoria você vai coletar informações. Exatamente. Então você vai questionar, coletar informações. Também a 19.011 tem requisito específico para isso, a gente vai mostrar na tela aqui. Quais são as formas de coleta de informações. Então recomenda-se que as informações sejam verificadas através de processo de amostragem apropriado, ou seja, quantos pedidos, quantas ordens de serviço eu vou verificar, 1, 2, 3, né? Cabe a você verificar o tamanho da amostra, né? Os registros de evidência, as entrevistas ao longo da auditoria, as observações de atividades, a análise crítica de documentos, isso são coletas de informação durante a auditoria. Uma outra coisa que a gente usa na Templum também como coleta de informações são fotos, né? Então a gente fotografa alguns pontos, até pontos de infraestrutura que a gente falou, que são mais visuais, então a gente fotografa aquele item como uma coleta de informação. É legal fotografar o auditado antes e depois da auditoria e fazer uma comparação. Mas é interessante, é mais uma forma de evidência, né? Legal. Depois a gente tem então as constatações. Então fizemos a auditoria, coletamos essas evidências, né? Então verificamos tudo isso do processo e a gente vai verificar então se aquilo realmente é uma conformidade, uma não conformidade, qual que foi o resultado dessa análise, dessa coleta de informação que a gente fez. Vamos dar uma olhadinha no slide de constatações de auditoria. Ele fala que recomenda-se que as evidências de auditoria sejam avaliadas com critério para gerar as constatações. Quais são elas? Pode indicar tanto não conformidades como conformidades. A gente está falando isso aqui desde o começo do treinamento. Sejam analisadas criticamente pela equipe de auditoria em fases apropriadas. Sejam resumidas para indicar localização, função e processo. Sejam registradas aquelas conformidades individuais. Sejam registradas as não conformidades e evidências. Sejam resolvidas qualquer opinião divergente. Então, pessoal, a constatação é fundamental dentro desse processo. Então, isso, se você apontou uma não conformidade, ela tem que estar clara. Exatamente. Às vezes acontece de a gente estar auditando, né, relata as informações, depois faz uma revisão para mandar o relatório. Nossos relatórios de organismo de certificação passam por uma revisão técnica. Se não ficou claro para o revisor técnico, esse processo volta, porque tem que ficar claro para todo mundo, né? Então a gente fala que o revisor técnico ele tem que enxergar a empresa, o sistema de gestão, sem estar lá. Exatamente. Pelo relatório de auditoria. Então você é auditor interno, então capriche no seu relatório, capriche nas constatações, cuidado com sim ou não somente. Cuidado com achismo.
A inferência. Cuidado também, então eu quero que seja feito dessa forma, né? Então não é o auditor que pede que seja feito da forma Y ou X, né? Então eu até brinco na Tempo, quando a gente recebe, o auditor quer que você faça alguma coisa. Eu falo, então pede para ele colocar no relatório. Pede para ele colocar, porque o relatório é a forma como a gente consegue avaliar realmente a constatação. Eu só quero um bom café. Durante a auditoria é mais importante, e verificar as conformidades, né? Mas tem que tomar cuidado realmente com isso. Como a gente comentou lá no começo da 19.011, cuidado com o eu acho. Eu acho que poderia ser assim, eu acho que poderia ser daquele jeito. Se você acha, você não acha nada. Então tome cuidado com esse processo aí, ligado 100% durante a auditoria. Você está lá realmente com um processo formal, baseado em evidências. Então as constatações elas têm que ser robustas para fornecer realmente a quem você auditou ações de melhoria para o processo. E lembre-se que você tem um conhecimento técnico, mas provavelmente a pessoa que vai receber esse relatório, e não é só o RD que recebe esse relatório, né? Os outros responsáveis, as outras pessoas também recebem esse relatório, essas pessoas precisam entender. Então, cuidado com o techniquez no relatório, né? Deixa um relatório que realmente as pessoas consigam entender o que você quer falar. É fundamental. A QMS ela tem um slogan de simplificando o serviço de certificação, justamente por isso. Exatamente. Nosso relatório, a gente até já recebeu uma reclamação, vocês falam simplificação, mas o relatório é com bastante informação, mas justamente para isso. Então, esses relatos de informações das constatações no relatório de auditoria, a gente acredita que agrega valor, obviamente, para quem quer. Lógico. Porque quem vê, abrir o relatório e entender, estudar, vai agregar, isso a gente tem certeza. Então, a constatação ela é a principal ferramenta do auditor na hora da auditoria. Né? Exatamente. Termina, então, todo esse processo de auditoria com a reunião de fechamento. Do mesmo jeito que a gente tem a reunião de abertura, na reunião de abertura que a gente fala o que vai acontecer, na reunião de fechamento a gente fala o que aconteceu. É isso aí. Então, na reunião de fechamento da auditoria interna, você vai verificar, você vai dar o recado para a área de gestão da qualidade, você vai colocar sua visão sobre o processo, então estabelecendo todas as informações. A reunião de fechamento ela é estabelecida para realmente, dentro desse processo de auditoria, você finalizar, você passar o recado. Na certificação é lógico, você vai recomendar a certificação. Na reunião de fechamento da auditoria interna, você vai falar suas constatações, não conformidades e conformidades, a sua visão, agradecimentos e um abraço. Né? Exatamente. E o que tem que compor o relatório de auditoria? A gente falou aqui um pouquinho do relatório, né? Das constatações, e a reunião de fechamento, ela está muito ligada com a elaboração do relatório. E tem alguns pontos que é muito importante que contenham nesse relatório de auditoria. O relatório ele é o produto. Exatamente. Ele é o produto da auditoria, é o resultado. Então é a saída do processo de auditoria, você tem que trabalhar nele. Então a gente pode ter um prazo para depois mandar o relatório, deixar um draft, alguma coisa na empresa para ter um resultado imediato, e depois manda o relatório formatado. Lá vai ter que ter os objetivos da auditoria, vai ter que ter o escopo, como que foi estabelecido, a identificação do líder, as datas, o critério que a empresa estabeleceu, as conclusões, que são as conformidades, não conformidades do processo, potenciais melhorias e um resumo do processo de auditoria para agregar valor. Então verifique o modelo de relatório de auditoria que você tem aí, sugira melhorias, verifique se atende a 19.011, se não atender, coloque mais informações ou tire informações. Cabe o quê? O resultado que importa, né? Então você mandar o seu produto como auditor interno, que é o relatório, e ver se esse relatório agrega para o auditado, no caso. Lembrando que a gente está falando aqui da ISO 9001, e quando a gente vai lá para o item 92, que é o item de auditoria interna, o objetivo da auditoria é verificar a conformidade e a consistência do sistema de gestão. Então não se esqueça que esse relatório ele precisa conter essa informação. Sim. Né? Então, como que está a consistência do seu sistema de gestão? É isso que é a conclusão do relatório. A conclusão, exato. Certo? Mais alguns itens ali? O relatório de auditoria ainda vai constar as áreas não cobertas, se necessário, as recomendações para melhoria, o plano de ação, então você já pode estipular no próprio relatório ou deixar isso para depois. E a declaração, obviamente, como a gente comentou que faz parte do perfil, a confidencialidade
das auditorias. Isso é fundamental no processo. Tá. Entregou o relatório, acabou a auditoria. Quase. Não, ainda tem mais. A conclusão da auditoria segundo a 19.011, vamos colocar esse slide aí na tela para a gente verificar. A auditoria está concluída quando todas as atividades escritas no plano de auditoria forem realizadas e o relatório de auditoria for aprovado e distribuído. Isso é importante. Então, o auditado que você vai mandar o relatório, ele também tem uma função, que é distribuir, né? E os documentos pertencentes à auditoria podem ser retidos ou destruídos em comum acordo, depende do seu processo de controle de registro. Essa seria a conclusão desse processo de auditoria. Você pode ter as ações de acompanhamento com as ações corretivas do processo, aí a organização vai definir se o plano de ação vai ser aprovado pelo auditor interno ou não, então vai depender do critério da empresa que você está auditando. Exatamente. É muito interessante, eu particularmente gosto quando o auditor ele consegue ter acesso às ações de acompanhamento, porque como ele que deu aquele tom, ele consegue avaliar se realmente está dentro daquela linha de raciocínio que ele teve. Dá uma substância maior ao processo. Exatamente. Bom, então o que a gente tem de aplicação prática aqui? A gente tem o plano de auditoria interna, o relatório de auditoria interna e os relatórios de não conformidade. Aqui no curso a gente vai disponibilizar tanto o plano de auditoria interna quanto o relatório de auditoria utilizado pela Templum para as auditorias internas do Sistema de Gestão 10901. Legal, aí já agrega, você pode pegar, fazer download desses documentos e verificar como seria a sua auditoria usando esse tipo de documento. Exatamente. Então é isso, está acabando. Vamos lá para a aula 2 desse módulo para verificar então a parte do auditor efetivamente. Deixa a pergunta para o próximo módulo. Você tem perfil de auditor interno? Vamos ver no próximo módulo. Vamos lá. Até mais. Tchau, tchau.